Seja muito bem-vindo ao podcast Devolvi Meu Crachá, onde eu, Juliana, converso com pessoas influentes e representantes de setores do mercado, para que a gente entenda com mais profundidade como cada setor está hoje, quais são as principais dinâmicas e como nós, a nossa comunidade, pode ajudar esse mercado a prosperar ainda mais. E hoje eu vou conversar com a Márcia Esteves, que é presidente da ABAP, da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, e vai ser uma conversa muito agradável para a gente entender um pouco mais sobre esse setor de atuação. Márcia, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela disponibilidade. E eu quero que você comece já se apresentando, contando um pouco mais sobre você e sobre o seu papel dentro da BAP. Bom, antes de mais nada, Ju, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui no seu super podcast. Eu acho que a sua plataforma é muito, muito importante, né? Aprender sobre os setores todo mundo tem muita, não só curiosidade, mas acho que as pessoas imaginam muitas coisas, então é muito legal te escutar e escutar seus entrevistados. Então, prazer, uma honra estar aqui contigo. Bom, sou Márcia Esteves, eu presido a ABAP, fiz minha carreira inteira em agências de publicidade e propaganda, na verdade de comunicação em geral, CRM, digital, quando a gente ainda dividia essas disciplinas. Hoje eu presido a ABAP, né, que é uma das principais associações do nosso mercado de comunicação, que olha especificamente para as empresas e agências de comunicação. A gente tem mais de 300 agências associadas no Brasil inteiro, em capítulos, né, em 11 diferentes estados do nosso país, além do Olhar Nacional, que fica baseado em São Paulo. E, enfim, minha vida é falar sobre comunicação e agências de propaganda especificamente, que eu sou bastante apaixonada. Maravilha! Que tipo de agência ela representa? São as grandes, as pequenas, ou de todos os tamanhos? Todos os tamanhos, todos os tamanhos. Obviamente a gente tem um foco maior quando a gente diz comunicação e publicidade, mas a grande questão é que antes a ABAP até se autodenominava a Associação Brasileira das Agências de Publicidade e Propaganda, e a gente acabou olhando muito mais para o ecossistema, porque nos últimos 15, 20 anos, publicidade virou muita coisa, né? Quando você pensa em agência de marketing de influência, agências de performance / digitais, as agências se transformaram. Hoje a gente vê as agências de out of home aparecendo. A gente antes tinha uma só agência porque a gente tinha um mercado, um mundo muito menos complexo, né? Quando a gente pensava nos meios de comunicação, a gente tinha TV, outdoor, rádio, e os impressos, né? Jornal e revista. Hoje a gente tem uma infinidade, né? As plataformas, a digitalização trouxe uma infinidade de meios e canais e naturalmente foram nascendo agências especialistas e especializadas em determinados meios e canais. Então a ABAP não olha para tamanho, sim olha para o mercado de comunicação e busca apoiar as agências e empresas de comunicação do Brasil inteiro a se desenvolverem, seja em processos, seja em inteligência artificial, seja em novas tecnologias, através de parcerias e também conexões, porque o Brasil é um país continental e a gente acaba sempre se esquecendo, né, de olhar para o tamanho e para a diversidade do nosso país, e a BAP também tem esse papel de olhar para a nossa regionalização, porque é um país diverso, plural e incrível em cada canto dele. Com certeza. E imagina com essa complexidade, você consegue estimar qual que é o tamanho do mercado de publicidade no Brasil? A gente consegue estimar, assim, a gente tem hoje 4 mil agências, né? A gente acredita que são mais, mas as mapeadas, a gente estima uma média de 4 mil agências. É um mercado que a gente mensura, de certa forma, por compra de mídia através dos 100 e-mails. Quer dizer, tem alguns indicadores, né? É um mercado que todos os anos cresce acima da inflação. E no último ano a gente movimentou, quer dizer, na verdade, daqui a pouco eu falo dos números, mas o que eu acho que é mais importante antes de falar dos números, né, de compra de mídia, que eu vou dar alguns dados fechados. O que é legal contar? A gente olha para o mercado de comunicação e a gente se esquece que é um dos principais mercados da economia brasileira. Cada real investido, R$ 8,54 voltam para o PIB. Então, o que isso significa? Que o mercado movimenta a economia brasileira, está entre os principais mercados da nossa economia. Quando a gente olha para empregos diretos e indiretos, a gente gera mais de 400 mil empregos diretos e indiretos.
de novo, do que a gente consegue mensurar, a gente sabe que Brasil afora, a gente acaba tendo muita informalidade ainda, mas é um mercado que só, de novo, a gente usa muitos dados do SEMP, né? O SEMP mesmo, depois a gente pode falar até um pouco disso. No ano de 2025 movimentou 29 bilhões em compra de mídia, que é um crescimento de 10% versus o ano de 2024. Então, de novo, é um mercado que cresce, cada vez nascem novos setores, novos meios, novas mídias, novas especializações. Então, é um setor bastante importante para a nossa economia e eu acho que bastante importante para a nossa sociedade, porque a gente sempre olha para a publicidade e pensa, nossa, é um mercado que gera consumo. De fato é, mas o consumo gera economia, que gera emprego. Além disso... Movimenta, né? O motor da economia. É o motor da economia, mas eu acho que, além disso, a gente tem que pensar sempre no papel educacional, no papel das narrativas. Né? É um mercado que tem muita responsabilidade também educacional na nossa sociedade. É um exemplo muito clássico, assim, se a gente não tivesse a comunicação, não só, né, em publicidade, mas quando a gente pensa em comunicação de forma mais ampla, por exemplo, na pandemia, a gente não sabia se a gente tinha que usar máscara ou não. A gente se esquece, mas lá atrás a gente não sabia, tem que usar máscara, não tem que usar máscara. Quando a gente precisa de informação, a comunicação se faz vital. Naturalmente, a gente aí tem muito mais amplo do que a publicidade, a gente está falando de comunicação corporativa, de jornalismo, tem bastante frente, mas a publicidade passa por tudo isso. Que incrível! E como é que você descreveria como é que está o momento atual das agências de publicidade no Brasil? Um pouco você já falou que essa questão, né, de pulverização, de novos modelos surgindo, mas como mais o que você poderia trazer sobre como é que está o momento atual? Eu acho que as agências de propaganda, de publicidade e comunicação, elas vêm se transformando muito, porque quando a gente trabalha, as pessoas não conhecem muito a complexidade de uma agência. Né? A gente sempre acha que a propaganda ficou pronta, eu gosto ou não gosto, eu dou skip ad ou não dou, me incomodou no meu Instagram ou não. Mas eu acho que quando a gente olha para as agências têm que se transformar à medida que a sociedade se transforma. É inevitável, porque se eu preciso conversar com você, eu preciso saber como você está vivendo, como você usa o seu telefone, que horas você assiste TV, que horas você escuta o rádio, que horas você está navegando nas suas redes sociais. Então, a gente estuda muito comportamento de sociedade e a gente estuda muito tendências, né, e tudo que vai acontecer. A gente olha para o presente sempre olhando para o futuro e sempre honrando o passado. Então, as agências são ambientes muito vivos que vêm se transformando todos os dias conforme a sociedade muda a forma como ela vive. Se a gente pensar até os anos 90, existia um momento da família tradicional brasileira que se sentava após jantar ou para assistir. Nossa, para assistir o jornal juntos, assistir a novela. Esse momento não existe mais. Né? O que é a família tradicional brasileira hoje? Então, tudo isso, todas essas transformações impactam diretamente o trabalho de uma agência. Porque você não vai só para um lugar específico para conversar com a família, por exemplo. E você tem que redefinir também o que é família em determinados momentos e para determinadas marcas. Então, o momento das agências ele é de constante transformação. As agências nunca estão paradas. A BAP fez um estudo, inclusive está disponível no site da BAP, recente, junto com a Deloitte, demonstrando a transformação das agências nos últimos anos. Então, a gente fez um corte de 2010 até 2023 para demonstrar a transformação que as agências vêm sofrendo nos últimos anos. E quando eu digo sofrendo, na verdade, não é sofrendo no sentido de ser ruim ou bom, mas é uma transformação constante. Então, em 10, 15 anos, as agências ganham mais de novas 16 áreas. Quando a gente fala de áreas, são disciplinas. Não existia dados, teve que existir dentro de uma agência. Não existia social media, teve que existir toda a parte de conteúdo para as plataformas. Então, assim, estou dando só alguns exemplos, mas conforme as novas disciplinas, meios e canais aparecem, nós temos que trazer cientistas de dados para dentro das agências, que era inimaginável antes você pensar em dados dentro das agências. Não porque a gente não usava, mas a gente usava dados, por exemplo, de audiência. Agora, você comprava e era aquilo, eu não precisava ter isso dentro de casa. Agora não, a gente tem que modular, tem que reportar. Antes você colocava uma campanha na rua, né, você entregava a campanha, ela estava entregue. Agora o seu trabalho, ele começa para desenvolver a campanha, mas ele nunca mais termina, porque a hora que você coloca a campanha na rua, você vai interagir com o consumidor, tem essa ida e vinda, né, da resposta, da interação das pessoas com a marca ou com a campanha.
Então, de novo, esse estudo demonstra exatamente essa transformação que não vai parar. Aliás, ela só está começando porque se a gente discutiu tanta complexidade nos últimos 15, 20 anos por conta da internet, da digitalização, do smartphone, imagine agora com inteligência artificial. Então, eu diria que é um momento, de novo, a gente enxerga um crescimento de mercado, a gente enxerga cada vez mais a importância de você ter um parceiro que saiba construir a sua marca para que ela não se torne irrelevante, dado o volume de informações e impactos que as pessoas recebem todos os dias, né? Como você faz para que a sua marca seja a marca escolhida pelas pessoas, mas não, de novo, mas é um momento complexo, porém de crescimento, e que eu acho que cada vez mais as agências voltam a se tornar parceiros de negócio de todas as empresas do país, porque quem não se comunicar bem, quem não construir marca na complexidade do mundo que a gente está, corre um grande risco de virar ou o caminhão da pamonha, né, que te incomoda logo cedo, ou de passar desapercebido e virar, enfim, Irrelevante. irrelevante. Que incrível! Talvez um dos setores que mais tenha realmente sofrido mudança nos últimos anos, né? Porque, como você mesmo falou, ele é quase um termômetro do comportamento do consumidor. Não tem como ele caminhar separado. A gente tem alguns outros setores da economia que são mais estáveis. Claro, todo mundo precisou se adaptar, mas, assim, pelo que eu vejo, essa parte de publicidade e propaganda talvez seja um dos que mais teve que se reinventar. Inclusive, você falando, eu lembro quando eu estava no corporativo, pouco mais de 10 anos atrás, e eu era da área de marketing de produto e a gente contratava as agências de publicidade. Essa realidade que você está descrevendo agora já é completamente diferente da que eu tinha, porque era bem isso, a agência ela entregava e meio que terminava o trabalho aqui. Depois, quem fazia o monitoramento era a própria empresa. Agora não. Agora é só metade do trabalho, porque tem toda a conversa depois, né, e os diálogos e como isso retroalimenta. Que incrível. E aí, por conta disso, né, com esse tanto de mudança, você falou que o mercado cresce muito, mas e as agências no meio disso? Por mais que essa compra de mídia e o faturamento, né, e o dinheiro, a quantidade de dinheiro que é movimentado, como que estão as agências? Elas estão mais saudáveis? Elas estão mais rentáveis? Como é que está isso? É interessante, essa pergunta está nesse mesmo estudo que a gente fez com a Deloitte, porque quando a gente naturalmente foi mensurar, porque a gente reporta muito, né, números de compra de mídia, a gente tem muitos dados importantes no nosso setor, mas a gente nunca olhou para a transformação dentro das empresas e dentro das agências. E esse estudo demonstra que a verdade é que a tecnologia, que para o mundo inteiro, até para nós como seres humanos, ela chega, espero eu, cada vez mais para melhorar, para facilitar a vida das pessoas, óbvio que sem entrar nos excessos, né, sem entrar no exagero, mas a tecnologia ela nasce com uma premissa de facilitar a vida das pessoas e para dentro das empresas, de certa forma, trazer um olhar de otimização, né, de facilitação. Para as agências foi o contrário, né? A digitalização trouxe muito mais complexidade, ela não simplificou os processos das agências, porque quando eu tenho que ter mais especialistas, mais áreas, mais ferramentas, né? Os custos das agências, Mais custo, o né? primeiro custo no seu P&L são pessoas, na sequência são ferramentas, né? Meio que a regra natural, especialmente das grandes agências, mas de todas as agências, porque são ambientes criativos, né, de construção de marca feito por pessoas. Não existe agência sem pessoas, né? E nem vai existir, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não vai. Ela vai transformar os skills das pessoas. Isso não tem a menor dúvida. Mas isso não significa que não vão ter pessoas dentro de uma empresa de criatividade. Mas, enfim, voltando para isso, então a gente demonstra exatamente isso. As agências crescem, muito mais agências aparecem no mercado, elas crescem em receita, mas não necessariamente em margem, né? As margens estão mais espremidas, a gente tem tudo isso detalhado ano após ano, e a explicação é bastante clara. Se eu ganho áreas, se eu ganho complexidade, se eu ganho ferramentas, eu preciso de mais pessoas, mais ferramentas, novas disciplinas, e a gente, como indústria, acabou não... isso é natural, né, da evolução de qualquer indústria. A gente primeiro faz, depois a gente olha para ver como a gente vai entender precificação, remuneração. É natural da indústria de serviços, é natural que isso tenha acontecido dentro das agências. Então,
Eu te diria que as agências crescem, mas a gente vê sim as margens cada vez mais espremidas e não é culpa de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que é uma evolução natural de tecnologia impactando os negócios e que a gente precisa, em algum momento, isso já tem acontecido, parar, entender o que aconteceu para E buscar. como repassar isso, né? Ou você tem que fazer algum tipo de ajuste no modelo de remuneração, enfim, como Exato. vai fazer esse modelo ficar lucrativo? É uma conversa densa, porque a tecnologia, ela não para. Então, a gente está todos os dias se Não, transformando. não estabilizou ainda, né? E ao mesmo tempo, a gente tem um modelo de sucesso, né? Acho que, não sei se tu não sabe, o Brasil é o único país que tem no mundo, né, a mídia as agências de mídia e de criação dentro de um mesmo lugar, né? No mundo inteiro a gente tem os conhecidos birôs de mídia, que são as agências que compram mídia, e as agências de criatividade. No Brasil a gente tem um país que é regulado e autorregulamentado tanto pelo SEMP, que olha para as relações comerciais, tanto pelo CONAR, que olha pelas relações éticas. O SEMP é uma entidade que só existe no Brasil. Então a gente tem um modelo muito diferenciado e muito vencedor, porque o Brasil está sempre entre os 3 países mais criativos do mundo, reconhecido. A gente sempre tem Estados Unidos e a gente sempre fica em segundo e terceiro, brigando sempre com a Inglaterra. Então, assim, nós exportamos, né, profissionais no mundo inteiro. Onde você for no mundo tem profissional brilhando na cadeira de comunicação, nas agências. Então, porque nós somos um país criativo, né? Então, a nossa criatividade floresce muito na nossa área. Então, a gente tem muito orgulho do nosso mercado. Então, tem um equilíbrio nisso, uma tecnologia atravessando e demandando cada vez mais das operações das agências, e um modelo de sucesso que a gente entende que precisa ser preservado, mas a gente precisa equilibrar, de fato, algumas regras e práticas. Você acha que deve vir alguma questão de, sei lá, revisão de modelo, de negócios, algum tipo de repensar o modelo de forma um pouco mais profunda por conta de tudo isso que você está trazendo? Tecnologia, novas áreas. Sempre ele é formado por boa parte do nosso mercado. Então, o SEMP, de novo, que autorregulamenta as relações comerciais do nosso mercado, ele é formado pelas agências, né? Então tem participantes das agências, das plataformas, dos veículos e anunciantes. E ali a gente conversa bastante sobre isso, como a gente busca o equilíbrio para todas as partes. A gente tem, eu acho que uma sorte, um privilégio, a gente tem um mercado de pessoas incríveis e todo mundo busca construir esse ecossistema de uma forma, eu diria, saudável e olhando sempre para o presente e para o futuro. Naturalmente tem pontos de vista diferentes, como em qualquer lugar da sociedade, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, sim, as conversas acontecem, nunca no olhar de derrubar modelo ou de modificar modelo, mas sim de evoluir possibilidades para que a gente possa olhar para esse ecossistema, porque é um ecossistema bastante complexo, né? A gente está dizendo plataformas, veículos, anunciantes, agências, produtoras de som, produtoras som e áudio, produtoras de imagem e vídeo, produtoras digitais. Quando a gente olha, é uma complexidade só no mundo de agências, a gente está dizendo de 20, 30 diferentes especializações, performance, as próprias digitais, out of home, influência, integradas, que são, né, a tecnologia no meio de tudo isso, né? Os dados, a gerenciamento de risco, de reputação. Tudo. Imagina, a gente agora tem que olhar para LGPD. Tem não, né? Já sempre tivemos, mas assim, agora LGPD, o que faz com que você tenha que ter um corpo jurídico, especialistas em dados de uma forma diferente. Quer dizer, e é natural, de novo, da evolução. O ponto é que isso te faz ter mais ferramentas, mais pessoas, mais áreas. Então, de novo, a complexidade não trouxe simplicidade ou simplificação para as operações das agências, como trouxe, por exemplo, talvez para outras indústrias. Sim, com certeza, com certeza. E aí entra o próximo ponto, que é a necessidade de fazer uma boa gestão, né? Aí, nesse setor fica ainda mais importante você poder fazer uma boa gestão financeira para que, meio com toda essa complexidade, você ainda consiga ter lucro e tenha um negócio saudável. O que você percebe que são os principais gargalos hoje dentro das agências em termos de gestão, em termos de processos? As agências naturalmente nasceram como ambientes criativos, isso estamos falando de 70 anos atrás, um pouquinho mais, que não existiam processos, né? Existiam donos, mentes brilhantes, que moldaram e fizeram esse mercado vitorioso, como a gente já falou antes,
mas não precisava realmente de processo. Pensam que eram empresas com poucas pessoas, com pouca complexidade, porque tinham poucas áreas e poucos meios, de novo. Né? Quando as agências nascem num momento em que você não tem tantas agências, tantos meios, tantos anunciantes, pouquíssimas multinacionais. Então, quando você olha esse contexto inteiro, não estou dizendo que não poderia ter nascido com um processo, mas não precisava, as pessoas se uniam, criavam as campanhas e isso acontecia de uma forma muito natural. Né? Era suficiente. Dos anos 90 para cá, quando a gente vê a internet chegando, de novo, a digitalização, ela demanda e exige processo. Você não consegue entregar uma operação com perfeição, se é que isso existe, mas o mais próximo disso, se você não tiver processo, se você não tiver SLA, se você não tiver regras que toda e qualquer empresa tem. Então, as agências hoje vêm se transformando muito. Né? Você antes, por exemplo, a gente não tinha gerentes de projeto dentro de uma agência. Hoje, uma agência, raramente você vai chegar numa agência, não vai ter um gerente de projeto e enfim, ferramentas de gestão de processos em todas as áreas. Então, eu diria que hoje as agências têm evoluído muito nisso. É natural que quando as agências nascem, se elas nascem pequenas, naturalmente por empreendedores que estão começando, elas acabam nascendo sem processo, mas já com esse olhar de processo, até porque, como a gente está falando de capital humano, se você não tem processo, é isso que a gente sempre diz na BAP, a gente tem muita parceria e treinamento para isso. Você está jogando dinheiro fora, né? Porque você não tem processo, significa que você vai refazer ou usar mais tempo para fazer determinadas tarefas que vão acabar indo para o lixo. Isso é custo. E talvez, no caso de uma agência, o custo mais alto são as pessoas trabalhando e retrabalhando em determinadas tarefas que não necessariamente precisariam fazer isso. Então, a gente tem uma evolução muito grande nessa parte processual. Ferramentas nasceram pensando nas agências, né, em como olhar para esse processo de ponta a ponta. E eu acho que a gente tem uma evolução muito grande. Agora, são ambientes criativos. Né? Você sente algum tipo de resistência, assim, justamente por esse ambiente mais criativo, uma resistência cultural? Enorme. É muito interessante, né? Eu sou muito processual. Eu sempre digo, as agências são empresas. E empresas têm processos, regras. E é natural que a gente perceba isso, porque que tem essa... Não sei se é resistência, é que toda e qualquer mudança de cultura dentro de uma empresa sempre tem... Primeiro a rejeição, né? Em geral tem uma rejeição e depois as pessoas acabam entendendo na prática o quanto isso melhora e facilita a vida delas. Mas as pessoas precisam entender na prática. Quando a gente apresenta, né, em estruturações de agências o processo, o que tem que acontecer, é muito interessante porque a gente usa um slide que é super simples, mas a gente fala, sabe quando você respira? Acontece um processo enorme no seu corpo. Enorme. Você nem imagina. Justamente é isso o processo da agência. O processo, no começo, o bebê chora para respirar e depois vira um processo natural, mecânico. A gente não pensa, nossa, estou respirando, o ar está passando pela minha nariz. Isso não acontece na vida real. É a mesma coisa no processo de uma agência. Ele tem que ser invisível. A gente não tem que nem lembrar que ele existe. De tão funcional e tão dentro da cultura tão que ele está. Organizado, né? Mas para isso as pessoas têm que vivenciar, tem que sair do papel. Não adianta ir lá com PowerPoint, com Keynote, falar, aqui eu tenho um processo. As pessoas têm que vivenciar e culturalmente entender que isso facilita a integração, a vida delas, a entrega. Elas ganham tempo e não perdem tempo seguindo o processo. Só que no começo elas vão perder, na verdade, investir um pouco de tempo para usar uma ferramenta, para aprender, né, para ter essa troca. Mas a hora que ele engrena, então eu acho que é natural, acho que não é uma resistência, eu acho que é quase um desconhecimento humano isso, né? Quando alguém apresenta... talvez assim... Mudar é muito difícil. A gente trata isso com simplicidade, mas todo mundo tem uma restrição ao desconhecido. Até que a gente perceba certeza. E essas agências, elas se enxergam como empresa? Elas se enxergam que os donos das agências, eles se enxergam como empresários e que deveria a agência como uma empresa e não como uma agência? Se você vê esse tipo de conscientização ou é algo que ainda está no processo? Não, hoje sim. O que aconteceu foi assim, né? Quando a gente olha para a história da propaganda, a gente teve até os anos 90, da propaganda do Brasil, mas das agências. Até os anos 90 a gente tinha empresas lideradas por donos, né? Então eram empresários brasileiros, donos.
De lá para cá, a gente viu uma movimentação muito grande destas pessoas vendendo suas agências para as empresas multinacionais. Então, muda um pouco do perfil, porque a gente passa a ter mais executivos reportando para multinacionais do que donos e empreendedores. E aí a gente percebe que dentro de uma agência, sendo executivo ou dono, independente do teu contrato, todo mundo tem que ser empreendedor. Porque essa história de você nunca parar, da curiosidade sempre existir, de você ter mais interesse pelo negócio do seu cliente do que ele mesmo, se é que isso é possível, mas é um fato, é aquela vontade constante de construir, de curiosidade, de entender o consumidor melhor do que ninguém. Então, esse perfil empreendedor, ele é um perfil dos profissionais de uma agência de propaganda. E aí a gente vê, de alguns anos para cá, a gente volta a ter empresários brasileiros em agências grandes nacionais, que cada vez mais crescem, têm feito bastante sucesso, voltando a equilibrar o empresário versus o executivo no sentido de multinacionais. E isso traz, sim, uma consciência muito grande de que as agências são empresas. Eu acho que a digitalização obrigou todo mundo a entender que as agências são empresas, e todo mundo entendeu. Não tem jeito, é inevitável. Assim, você não consegue mais entregar uma peça, entreguei uma campanha e boa Você noite. realmente tem preocupação com gestão, com processos, com governança, Não, compliance, assim, eu acho que 100% das áreas hoje estão, né, lá atrás a gente olhava, por exemplo, áreas de RH, mesmo financeiro, muitas vezes eram áreas de back-office. Isso não existe. Não existe, sim, olhar a preocupação do quarter, existem as preocupações, literalmente, que toda e qualquer empresa tem. Então, acho que isso sim é um ponto superado, no sentido de que as agências têm total consciência de que são empresas e atuam com todas as áreas e eu diria, preocupações, né, que toda e qualquer empresa tem. Quais são as principais preocupações? O que mais tira o sono hoje de um dono de agência? Vamos ficar aqui 4 dias, tô brincando. Mas acho que, assim, passando da base mesmo, né, o talento, né, como a gente forma novos talentos num mercado que se transforma todos os dias, que os skills mudam todos os dias, mas que, acima de tudo, a gente tem tantos desafios, especialmente pós-pandemia, né? Como você treina um estagiário, por exemplo, que sempre aprendeu no nosso negócio, vendo, assistindo, trocando, numa jornada mais curta e muitas vezes remota. Né? Como você faz esse processo de capacitação realmente acontecer? Então, novos talentos é uma grande preocupação, porque primeiro é a nossa obrigação e dever, mas eu acho que, acima de tudo, é a continuidade de uma empresa, né? Quando você não consegue olhar para o crescimento das pessoas. Acho que cultura, como você mantém a cultura de uma empresa com tanta transformação e tantas pessoas com skills diferentes cada vez mais necessários. Então, antes você tinha uma empresa lotada de criativos, hoje você tem uma empresa que tem criativos, tem pessoas de tecnologia, tem pessoas assim, que são seres humanos por perfil diferentes. Um é humanas, outro é exatas. Né? Eu digo, muito... Então, como é que você mantém a cultura da empresa, que sempre vai ser, na minha humilde opinião, uma empresa de criatividade, construção de marca, né? As agências têm esse core principal, obviamente, para gerar resultado para as empresas, mas como você mantém essa cultura viva? Porque, assim, a gente vai virar uma empresa de tecnologia, entende? Como é que a gente... Pois perfis mais analíticos, né? E eu acho que olhar para frente, né? Quer dizer, como você faz com que as marcas num mundo tão complexo, de fato, tenham vida longa? Né? Eu brinco na agência, que assim, a gente conversa bastante e fala, gente, é maravilhoso ter marca líder, mas ela não pode perder a liderança. E a marca líder, ela tem que sempre estar na frente. Ela precisa ter uma inovação, ela precisa pensar numa comunicação diferente, ela precisa ser provocativa, enfim, provocativa pode ser ou não, mas depende da marca. Mas como você faz para manter as suas marcas, né, cada vez mais em crescimento, numa operação cada vez mais complexa? Então, eu diria que os desafios, naturalmente, são os desafios de todo e qualquer CEO ou né, empreendedor, dono de uma empresa, que é de olhar para o presente e para o futuro e garantir uma prestação de serviço, um produto criativo cada vez melhor, numa empresa absolutamente saudável financeiramente e culturalmente, com pessoas felizes, porque isso acaba sendo um ciclo. Pessoas felizes fazem um bom trabalho gera resultado para as marcas, naturalmente para a agência, para a empresa, e isso é um ciclo sem fim, mas parece simples,
mas mantê-lo sempre, essa roda sempre girando, não é tão simples assim. Você trouxe um ponto super importante, porque quando a gente fala sobre tecnologia, a gente pensa no caráter mais técnico da coisa, né? Assim, olha, agora a gente tem muitos dados, a gente tem ferramentas, a gente tem automações, a gente tem uma parte do processo que é substituído, mas você trouxe um ponto importante, que é a questão da cultura, porque a gente está trazendo também pessoas para dentro da empresa, e no caso de agência de criatividade, que são pessoas extremamente criativas, de repente convivendo com pessoas extremamente analíticas. E esse choque de cultura, se você não tem realmente uma boa gestão para fazer isso daí acontecer e ser integrado, pode parecer um choque mesmo, né? Um nós contra eles, ou assim, alguém começar a não se sentir pertencendo. Retenção de talentos também é um desafio para as agências? Sem dúvida. Quando a gente, sem dúvida alguma, porque, de novo, é uma empresa feita por pessoas, né? Os seus talentos são o que fazem a empresa acontecer, né? A gente não tem uma fábrica né, produzindo peças, a gente tem as mentes humanas com seus repertórios trocando para criar ideias, para buscar insights, né, para as marcas. Então acaba sendo sempre um desafio, primeiro porque quando você tem novos players chegando, os novos players muitas vezes chegam seja com pacotes de remuneração completamente fora do padrão do mercado. Então, vou dar um exemplo. Quando as plataformas chegaram, muitos profissionais de agência saíram e foram às plataformas. Não necessariamente somente pela questão salarial, mas pelo novo, né? Por ser mais, talvez, sexy naquele momento. Então, a gente sempre que tem um novo player chegando, e os profissionais de agência, em geral, são muito capacitados. São muito multitarefas, né? Antenados, né? Eles têm que estar sempre com a tendência mais nova. Todo e qualquer player que chega ao mercado, quando você pensa no mercado de comunicação, você vai olhar para as agências. É natural que isso aconteça. E como você faz para que essas pessoas escolham permanecer com você e na sua agência. Então, de novo, isso passa muito por um trabalho muito sério, muito forte de cultura, né? Que a gente precisa ter. Quando a gente fala cultura e RH, é literalmente que as pessoas vivenciem o que está escrito nas paredes e o que está escrito nos quadros ou nos PowerPoints, mas elas têm que vivenciar, porque de nada adianta você ter um PowerPoint maravilhoso se as pessoas na rotina não vivenciarem isso. É isso, e também a parte de gestão. Eu me lembro também dessa época que eu tinha muita convivência com a agência, que o ritmo de trabalho era insano. Pra gente já era, pras agências era mais ainda, aquela coisa de vir à noite, sabe? E quase um orgulho de assim, sabe, tipo, NR01 chegou para todo mundo, né? A norma de saúde mental, inclusive para as agências. Como é que tá isso? Tá gerando algum tipo de mudança? Cara, isso pra mim, Ju, eu sempre fui muito, eu diria, eu tenho que usar uma palavra cuidadosa, mas assim, eu sou absolutamente contra. Eu acho que essa é a frase. Absolutamente contra essa lógica de que as agências são ambientes em que as pessoas ficam 24/7, todo mundo tem orgulho de falar. Eu acho que isso já passou, a fase do falar, varei à noite, sou super importante. A gente tinha quase uma relação de eu varo à noite, então eu sou importante porque eu estou entregando um trabalho. O mercado de comunicação, a gente tem que lembrar que o repertório faz muita diferença para que a gente possa criar coisas novas, trazer boas ideias. Se a gente ficar olhando sempre para a mesma coisa, cansados, exaustos, a gente não vai ser uma boa agência, a gente não vai ser um profissional melhor, a gente precisa de referências, conversar com as pessoas na rua, assistir filmes, correr. E o teatro, sair, né? Repertório além de saúde, tá? Nem vou entrar na fase de saúde, porque isso, nosso país é regido por uma lei trabalhista, que preza os horários de trabalho. Então, em algum momento isso se perdeu dentro das agências e a gente tem lutado, eu como gestora e também como a BAP, para que isso volte ou seja estabelecido de uma forma muito mais, eu diria, clara e correta, não só para as pessoas, mas para o mercado inteiro. Porque um anunciante que tem uma equipe cansada vai ter uma equipe mais passível a erro e vai ter uma equipe, sem dúvida nenhuma, menos criativa, menos produtiva. Então, a gente tem que lembrar que são seres humanos que ali estão, que não tem graça nenhuma
varar a noite, que as pessoas têm família, que as pessoas têm vida e que a gente precisa estabelecer isso de forma muito clara. Né? São 8 horas de trabalho que estão no seu contrato, são 8 horas. E isso, deixando bem claro, não é culpa de ninguém, não é que o anunciante vai lá e fala fique ou não fique. É que, de novo, lembra da história, não haviam processos, aí tem refação. Isso que eu ia pontuar, é uma consequência de uma falta de processo, de uma falta de gestão. Aí vira uma cultura de que as agências estão sempre disponíveis. Aí vira uma cultura, porque assim, acontece muitas vezes da gente precisar, por exemplo, às vezes você tem que fazer uma gravação de uma campanha que é à noite, você precisa da noite. Tudo bem, a gente vai passar a noite gravando em set. Mas no dia seguinte já estamos descansar, você não vai estar cedo na agência. A gente consegue fazer um trade-off, tem algumas coisas que acontecem, exceções são exceções, mas não podem ser regra. Não pode ser regra, com certeza. E eu digo também exceção, porque às vezes você tem uma campanha para entregar e a gente, na ideia, não é como o cachorro que você chama e vem. A ideia é igual o gato, você chama o gato, pulou o muro. A ideia não necessariamente surge nos prazos que você tem. Então, às vezes, de novo, é uma dinâmica que isso pode acontecer, mas isso não pode ser regra e isso não pode ser estabelecido como uma premissa. Não só... Porque senão isso demonstra justamente que a agência não está organizada enquanto empresa como deveria ser, né? Isso acaba sendo muito mais um sintoma de falta de organização. Necessária para atender determinada marca, seja porque a relação não está estabelecida entre anunciante e agência, mas, de novo, sempre porque tem um olhar de gestão que está, de alguma forma, permissiva para que isso aconteça. Mas, de novo, mudar a cultura é um negócio muito maluco, demora. Com certeza. A gente se acostuma. É normal. Não, não é normal. Não é normal. E é bom que, assim, vem iniciativas como essa, por exemplo, a norma NR01, justamente para forçar e olhar as empresas e pensarem, realmente não é normal e vai ser multado. Como profissional, como empresária, eu fico triste. Eu acho que a gente não precisa de lei. Acho maravilhoso que venha. Mas a gente não precisa de lei para fazer o certo. Né? Tá na hora da gente ter uma sociedade em que faça o certo porque é o certo. E não porque tem medo de levar multa. Né? E ainda assim dá um jeito de ser rentável, né? Porque assim, ainda assim é possível. Se você mas tem que ter organização, tem que parar, tem que organizar para que não tenha retrabalho, né? Não tenha retrabalho, não tenha erro. Porque senão as coisas acabam virando uma grande bola de neve, né? Eu vejo isso muito em muitas empresas e não só em agência. E quando você não tem essa organização, quando você não tem processo, quando você não tem clareza de gestão, quando você não tem todo mundo sabendo para onde está indo e quais são as prioridades, o que acontece é isso, as pessoas cansadas, e aí você começa a perder talento e não sabe por quê. E não é só porque o outro pagou R$500, R$1.000 a mais, mas é porque, às vezes, o clima de trabalho ficou insustentável. Eu vejo dois movimentos, e na última conversa que a gente teve, né, você também falou um pouco sobre isso, que é fusões e aquisições, ou seja, agências, né, se unindo e se tornando parte de grandes multinacionais, mas ao mesmo tempo agências regionais se fortalecendo bastante, até porque tem muita também verbas públicas, né, espalhadas, e isso acaba fortalecendo as agências regionais. Como é que você vê isso, esses dois perfis, esse movimento que está acontecendo? Na verdade, eu acho que nem são... Eu acho que é interessante que a gente vê os movimentos acontecendo, né, Ju? Assim, a gente vem de um mercado, de novo, 100% nacional, empreendedores. Esses empreendedores vendem, né, para as multinacionais, e aí a gente vê as multinacionais dominando o mercado, e daí a gente vê um movimento de executivos saindo dessas multinacionais e empreendendo de novo no Brasil. Eu acho que existe um movimento que é muito interessante, que a gente vai ter que observar para aprender, a gente vai precisar do tempo para falar o que é certo ou o que é errado. Mas é muito interessante perceber o quanto as multinacionais têm olhado para um olhar de simplificação, né? Então, simplificam-se marcas, unem as marcas, juntam marcas e trazem lógicas pensando no mundo inteiro. Então, eu tenho uma metodologia em determinada rede para o mundo inteiro, né, são olhares mais globalizados e que nós, como brasileiros, que gostamos de dizer que no Brasil, o Brasil é diferente, né, a gente tem um molho, né? Só a gente fala português, a gente tem 1000 justificativas, só a gente fala português na América Latina, só a gente isso. Independente disso, a gente precisa entender o quanto isso vai... qual é o final dessa história? Por enquanto a gente só está vendo as grandes movimentações de fusões, aquisições, né? Parece uma diminuição, mas com certeza com alguma estratégia pensando em futuro. Uma diminuição no sentido de marcas, não diminuição de tamanho. Talvez em tamanho de profissionais trabalhando ali, porque quando você
faz fusões e aquisições, isso acaba sendo normal. E aí você vê no mercado brasileiro o inverso, né? Grandes agências que têm se transformado em grandes grupos brasileiros, né? A gente tem alguns exemplos, o grupo Dreamers, que tem mais de 30 agências no ecossistema, a Holding Galeria, tudo 100% nacional, que não param de crescer, nascem como uma agência e acabam virando grandes conglomerados, e que a gente começa a perceber um movimento completamente oposto, de expansão, não de diminuição de marcas. Então a gente vê dois movimentos muito diferentes acontecendo, né? Um de simplificação de marcas e empresas e um de cada vez mais crescimento de marcas e empresas dentro das holdings. Eu não posso negar que, de novo, eu né, presidindo a BAP, eu olho para a prosperidade do mercado, independente de serem multinacionais ou agências nacionais, mas é difícil prever, porque você, quando olha, você vê estratégias completamente distintas e, por enquanto, ambas prosperando. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para ver a estratégia Davi e Golias, literalmente o que vai acontecer ali, né? Como isso vai prosperar. Se as brasileiras vão virar multinacionais, porque isso Ou se pode volta acontecer. tudo para. Ou se as brasileiras realmente vão crescer, porque é uma dinâmica muito diferente, né? Exato. Ou elas vão virar multinacionais no sentido de empresas brasileiras indo para o mundo, como empresas brasileiras, a lá, Havaianas, ou se elas vão vender e vão virar também multinacionais, né, através de aquisições para os grupos que já existem. Se os grandes grupos vão mudar a estratégia e voltar a fazer aquisições locais, né, porque lá atrás os grandes grupos compravam percentuais das empresas, mantendo os donos. Hoje em dia não. Elas mantêm executivos e são holdings em geral, né? A grande maioria. E são holdings, né, 100% multinacionais, digamos assim. Então, precisamos esperar um pouquinho para entender, mas é um movimento bastante interessante que tem acontecido, né? Não para. Todos os dias a gente vê ou uma agência nova brasileira nascendo, ou uma multinacional fazendo uma fusão, fazendo uma aquisição. Tá bem movimentado esse momento da nossa indústria. No mundo, né? Isso não é no Brasil. Que interessante. E sempre com grandes empresas? Ou você vê também esse mercado pulverizado de pequenas e médias? Mas muito pulverizado. As agências, né, quando a gente diz agências nacionais, obviamente a gente dá o exemplo das grandes, mas assim, a gente tem uma infinidade de agências novas nascendo, diria pequena, porque estão começando, e elas vão... Você considera o faturamento de uma agência pequena e uma média quanto? Assim, só para a gente ter uma noção no mercado. Ai, olha, uma agência, vamos colocar uma agência grande, uma média 300 a 500 milhões de faturamento. Tô pensando aqui uma pequena pode ser qualquer número, porque às vezes você tem uma agência de 3, 4 pessoas, né, que está atendendo um determinado cliente que já é uma agência. Às vezes está em house ou não. Eu acho que essa é a diferença. O que a gente só tem que lembrar é que faturamento é diferente da compra de mídia, né? Então, uma agência Sim. grande às vezes compra 2 bi em compra de mídia, tá? Como média. Então, e ela é corresponsável por tudo isso. É diferente do Mas uma faturamento. grande, a grande a partir de 300, 400 milhões de faturamento. Uma média seria algo em torno de o quê? Uns 50 milhões? 50, 60 milhões, eu diria. Entre talvez 40, 60 milhões de faturamento. E quanto que é a margem média de lucro desse setor? Puta, varia muito, mas eu te diria que, assim, de novo, se a gente pegar a pesquisa da ABAP, que é a que está mais, eu diria, acurada, porque está olhando todo, eu preciso pegar certinho, viu? Mas a gente está falando de, ultimamente, 10% para baixo, nessa mudança que eu te falei, olhando para a pesquisa. Então existe, eu te diria que, mas é um período de transformação, em geral sempre foi um negócio de 15 a 20 de margem. Tô falando Ou seja, a margem talvez seja uma das coisas que estão tirando o sono hoje desse dono de agência, né? sem dúvida alguma, porque, de novo, a pulverização não trouxe otimização. De novo, é simples quando você olha de fora, mas é uma solução bastante difícil. E você vê, por exemplo, essa questão da tecnologia, dos dados, né, dessas áreas novas. Você vê uma discrepância, assim, algumas que já estão super avançadas e outras que ainda estão operando no modelo ainda muito tradicional? Super, tem de tudo.
Tem de tudo, a parte de processo, tem de tudo. E, de novo, esse é um dos papéis da BAP, tentar trazer e permitir que todas as agências, né, apoiar, não permitir, apoiar que todas as agências tenham acesso a processos, ferramentas, digitalização. Por quê? Porque isso também está ligado ao poder econômico de cada empresa. Você precisa investir para se digitalizar. Você precisa investir para ter processo. Né, são ferramentas, de novo, são profissionais diferentes. Então, quanto maior ou mais rentabilidade ou mais coragem, né, o CEO ou o dono tem, mais as empresas crescem na digitalização e na parte processual. Abertura a risco, né? Ou depende, o risco da oportunidade. A história do risco da oportunidade que a gente sempre discute. Mas não tem jeito, é um investimento. Com certeza, é muita mudança, né? Assim, acho que o mercado como um todo está passando por muita mudança. E aquilo que você falou também no começo, ainda nem estabilizou para a gente saber onde é que vai parar. Então é aquilo de você estar voando e trocando a roda e fazendo tudo ao mesmo tempo e ainda tentando ter uma margem saudável. E aí, com base nisso, me fala, pensando nessas dores que a gente tem conversado aqui nesse mercado, onde que você percebe que os consultores externos podem ajudar de forma mais concreta? Eu acho que trazendo visões diferentes, inclusive de outros mercados, né? Uma das nossas preocupações é que o mercado de comunicação, apesar de ter muitas particularidades, não seja um mercado ensimesmado, né? Ter referências de outros mercados é muito importante, porque às vezes tem um mercado que está estabelecendo um processo, enfim, alguma coisa diferente, e a gente acaba, talvez pela correria, pela dinâmica do negócio, sempre olhando para os nossos iguais, né? Então a gente busca referências dentro das próprias agências, muitas vezes, obviamente, com anunciantes, produtores, né? Dentro do nosso ecossistema. Então, eu acho que um consultor, quando traz a visão de outros segmentos, de outras empresas, ajuda muito, porque às vezes tem coisas muito simples e que servem para qualquer indústria e que a nossa não está vendo. Eu acho que apoiar os CEOs, que são executivos, a serem donos com gestão é muito importante. Sejam executivos, sejam os donos, porque muitas vezes eu começo ali a empreender com 3, 4, 5 pessoas, e a minha agência vai para 200, 300 pessoas. Né? Como eu olho para a gestão financeira, para a gestão de pessoas, né, neste crescimento? Como eu cresço? O que é o risco de oportunidade? O que é o risco que eu não deveria entrar? Quer dizer, tem muita... eu acho que tem eu diria, muito olhar de capacitação pensando em outros mercados, mas também olhando para o crescimento desse empresário, né, que normalmente sai de uma área técnica de uma agência e vai empreender. E aí como é que você transforma esse profissional, apoia, né, esse profissional a se transformar num executivo, num dono, num empresário. Nossa, perfeito. Você está falando, já me vem vários setores mesmo, né, de projetos, como gestão, processos, finanças, pessoas, cultura, precificação, planejamento estratégico, porque muito do que você falou também entra nessa parte de planejamento estratégico. Quais riscos valem a pena a gente assumir, quais riscos não valem a pena, onde que a gente vai crescer daqui para frente, quais são as iniciativas que a gente vai priorizar. Tudo isso vem de um belo de um planejamento estratégico, né? E isso é algo que um consultor faz também. Exato. Eu acho que toda e qualquer referência, de novo, é mais do que bem-vinda, especialmente quando sai um pouco, né? Isso não tem só o olhar do nosso próprio mercado. E pensando para o futuro, que tipo de agência que você acha que tende a ganhar mais relevância daqui para frente? Eu acho que as agências que consigam, Ju, e aí de novo isso é bastante pessoal essa resposta, mas eu acho que as agências que consigam entender e estruturar suas operações para que a tecnologia de fato venha para simplificar os processos de operação e voltar a focar no que a gente sabe fazer de melhor, que é ter o instinto criativo, né, construção de marca, resultado de negócio, entendimento de consumidor, um parceiro real do negócio das nossas marcas, fazendo o que elas não conseguem fazer nas suas rotinas. Enquanto elas estão desenvolvendo os produtos, os seus serviços, a gente está apoiando na melhor forma de entender o consumidor, em levar a melhor mensagem, fazer com que os produtos e serviços cheguem da melhor forma. É um casamento perfeito. Um não faz o trabalho do outro, mas quando a gente consegue fazer isso junto, a gente é imbatível. Então, eu acho que esse é um desafio importante, porque nos últimos anos, como a tecnologia veio de forma avassaladora, a gente tem se preocupado tanto em aprender novos formatos, aprender novas disciplinas, aprender novas áreas, que a gente tem deixado muito de lado o que nos trouxe até aqui.
que é o poder da criatividade, o poder de construção de marca. Então, quando eu olho para frente, é como a gente faz para a tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial chega para isso. É a primeira vez que temos uma tecnologia que sim é capaz de otimizar processos e operações e não, né, de alguma forma, eu diria, onerar as operações. Então, acho que a gente tem que ter um olhar, sim, de como a gente faz para que essa tecnologia otimize as operações. Não estou falando de otimização em termos de pessoas, estou dizendo em termos de processo e estrutura organizacional, para que a gente possa colocar as pessoas para fazer o que a gente sabe fazer de melhor na indústria de comunicação. Ou seja, o processo de tecnologia apoiando e liberando espaço para que vocês possam ser criativos e possam entregar essa parceria com as E marcas, né? não ficar preocupado em abrir formato de peça, que é importante, mas que a tecnologia pode nos ajudar. Maravilha! Se você fosse indicar 3 frentes prioritárias para os nossos consultores, o que você indicaria? Conhecendo como você conhece bem o teu público aí, quais são, assim, ó, essas 3 áreas aqui é o que eles mais precisam? Gestão de processos, gestão financeira barra de cultura são diferentes, mas gestão nessas 2 frentes e inteligência artificial. Como Perfeito. olhar operacional, de estrutura operacional, não para construir o robô, a ideia, como você organiza a sua empresa dessa forma, a partir Uma disso. inteligência artificial aplicada, né? Exato. Aplicada para a realidade, para Verdade poder da fazer essa. operação das agências. E o que você recomendaria assim que para um consultor, o que ele precisa saber de mais importante sobre esse mercado antes dele entrar nesse mercado e realmente colocar isso como É um prioridade? mercado complexo, é um mercado conservador, apesar de não parecer um mercado bastante conservador. É complexo, tem que entender muito o funcionamento de uma agência, o que é o SEMP, o que é a ABAP, o que é o IAB, o que é a ABA, o que é a ABERT, o que é a APRO, né, como o mercado foi formatado, o que é a nossa lei 2232, a autorregulação, a regulação, porque é muito difícil. As pessoas entram no mercado de comunicação achando, né, uma empresa criativa. Não, cara, tem lei, tem regra. Eu acho que o papel, né, de um consultor, de um especialista que entra para essa empresa é exatamente trazer isso, entender as normativas, entender como funcionam as operações, o que um anunciante espera, né, como funcionam os veículos, a complexidade disso tudo para poder fazer um trabalho que não seja superficial. Porque se você não entende a complexidade desse ecossistema, você não consegue fazer um trabalho aprofundado de verdade para ajudar na transformação e na continuidade das agências e das empresas. Então, É isso. aprofundem-se no mercado. Ele não é simples, mas ele é incrível. E vale a pena, né? E assim, como você falou, ele evolui tão rápido. Ele é assim, é uma ebulição. Eu imagino você, assim, você deve dormir pouco à noite, né? Porque as coisas estão acontecendo o tempo todo e você Eu tá amo, ali, no centro. eu amo, eu amo. Eu durmo bem. Eu sou agitada, mas eu durmo bem. E, de novo, mas é exatamente isso. Parece que é um bichinho que te pica, que você nunca mais quer largar. É apaixonante, de novo. É um lugar, é uma profissão que te permite conhecer pessoas, conhecer culturas, conhecer diferentes indústrias, né? Você trabalha numa agência, um dia você está falando de carne, outro dia você está falando de carro, outro dia você está falando de biscoito, outro dia você está falando de banco. Você conhece diferentes, acho que é uma das poucas profissões que você consegue se aprofundar em diferentes segmentos todos os dias. Literalmente, porque a gente lida com diferentes segmentos dentro de uma agência e a gente tem que conhecer profundamente cada um deles. É Então, apaixonante mesmo. um dia você está dentro de um pasto falando com os produtores para entender o tipo de boi que produz determinadas carnes e como. No outro dia você está dentro de uma fábrica de carro fazendo test drive para entender a diferença do carro que você vende versus seus concorrentes. Então é demais, é incrível. Eu sou E o seu suspeito. papel é muito importante também, Márcia, você como líder e ajudando a organizar tudo isso. Dá para ver a paixão que você tem e o quanto esse teu conhecimento e essa tua paixão são importantes para liderar o mercado. Porque os segmentos, eles precisam disso, né? Precisam de pessoas que sejam capazes, tenham muito conhecimento, mas tenham também essa vontade, essa paixão. E eu vejo isso assim, no teu olhar, o tanto que isso é uma missão mesmo, né? Acaba virando um propósito grande de vida. Eu acho que sim. Eu virei publicitária sem querer e eu te diria que foi uma dos sem quereres mais incríveis da minha vida. Então, eu amo. Eu não posso Tem negar. alguma coisa sobre o mercado de publicidade que você enxerga e que você vê que não é uma coisa óbvia para os outros, mas que você olhando fala assim, cara, isso daqui é algo muito específico desse mercado?
Eu acho que a gente não pode esquecer nunca da sensibilidade criativa. Eu acho que isso é muito específico do nosso mercado. Assim, nós somos uma área de criatividade. Eu não estou entrando nesse lugar para falar é especial, não é especial, nada disso. Mas quando você fala de criatividade, tem um pouco de sensibilidade, tem um pouco de gosto pessoal. A gente é um mercado que é muito específico nesse sentido que as pessoas criativas têm um perfil diferente, né? No sentido de tem uma sensibilidade diferente, tem necessidades diferentes, no sentido até de repertório, no sentido de raciocinarem de formas diferentes. As reuniões parecem ser mais bagunçadas, mas não são, é porque elas são sempre um brainstorm, né? Elas são sempre uma conversa aberta. Então ele acaba, essa informalidade faz com que muitas pessoas infantilizem o mercado de comunicação, mas ela é uma informalidade é, muito comum em ambientes criativos e que na verdade quem entende isso entende que são ambientes absolutamente produtivos e capazes de gerar muito negócio. Mas você tem que ter o entendimento dessa informalidade, não olhando como infantilidade, sim como ambientes criativos que, se você souber extrair, né, dessa informalidade das pessoas que estão usando tênis, não terno e gravata, não significa que elas não estão ali trabalhando sério, você consegue extrair muita coisa legal. Eu acho que isso é muito particular do nosso mercado. Que incrível. E se você olhando assim para essas milhares de agências que tem no Brasil, se você tivesse que dizer aonde que existe a maior oportunidade de transformação nos próximos anos, seja gestão, processo, tecnologia, cultura, tudo isso que você falou, imagem, estratégia, qual seria a tua aposta? Aonde você acha que vai ter mais transformação nesse mercado daqui para frente? Na operação das agências, mas estruturalmente falando, para utilizar a tecnologia de forma correta. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer uma virada, tanto que a BAP fez guia, a gente tem feito treinamento para lideranças, treinamento, disponibilizando para todos os nossos associados um treinamento incrível, feito né, com o Pir Marcondes, que é nosso consultor, e com o Templo, porque a gente tem uma preocupação enorme disso, porque eu acho que, de novo, a gente vai continuar sendo empresa de criatividade, graças a Deus, mas a tecnologia vai dar uma virada na estrutura operacional das agências de uma forma que não aconteceu desde que as agências foram criadas, na minha humilde opinião. Então, acho que esse é um olhar importante. Momento de virada. Tem alguma recomendação final que você deixaria para os nossos consultores que eventualmente estiverem interessados em atender esse mercado? Não, acho que a BAP está à disposição, né? Nós estamos à disposição sua, Júlia, do que a gente puder apoiar vocês, o nosso mercado de novo. É um mercado que impulsiona a nossa economia e todo e qualquer olhar, apoio para desenvolvimento das pessoas, dos profissionais, das empresas é mais que bem-vindo. Então, a gente conta muito com vocês e contem conosco porque a gente puder fazer. Com certeza, conta muito com a gente aqui no Devolvi Meu Crachá. A gente tem um propósito muito grande também de ajudar a cada vez mais contribuir pro profissionalismo das empresas, contribuir para o mercado, contribuir para a dinâmica do empreendedorismo no Brasil, porque a gente sabe que são essas empresas que fazem a nossa economia girar. Então, a gente também, do nosso jeito, estamos contribuindo para ajudar cada vez mais, facilitar, e sabemos que tem muito desafio no mercado, né? Em todos os setores de atuação tem desafio, todos os setores, muito do que a gente falou aqui eu vejo em vários segmentos, né? Que é a empresa ela crescer e ela precisar se organizar, se estruturar para continuar crescendo. E a tecnologia é outra coisa que veio, que está aí também, que ela veio para assim mexer as estruturas e de uma maneira profunda. Não é nem assim, eu só estou automatizando um processo, mas será que esse processo deveria existir? É uma pergunta antes ainda, né? Será que é assim que a gente deveria fazer essas coisas? Assim, e é uma coisa que todos nós, enquanto sociedade, temos que nos unir para ajudar a passar por esse momento da melhor maneira. Então, contem com a gente também, com os nossos recursos aqui seniors, que estão prontos e preparados para poder ajudar também esse mercado. E vamos, né? E vamos que vamos, porque tem muita vida boa para a gente conquistar, tem muita coisa incrível, um mercado fascinante. E conta com a gente também, com todo o Devolve Meu Crachá e com os nossos recursos aqui. Márcia, muito obrigada. Foi incrível essa conversa. Eu tenho certeza que deu um panorama muito claro do mercado de publicidade no Brasil.
E eu quero te agradecer novamente e pedir um recado final para a gente encerrar aqui essa nossa conversa. Horrível de recado final, mas na verdade quem agradece sou eu, Ju. Obrigada, um prazer sempre estar contigo. É, Acho que o recado final é, de verdade, torçam pelo mercado de comunicação, nos ajudem a criar as narrativas corretas, parar com essa história. A TV vai morrer, o rádio vai morrer, o jornal vai morrer, todo mundo vai morrer, as agências vão morrer. Eu acho que a gente tem que parar com essa história, olhar para frente, pensar em como a gente desenvolve. Tudo pode aparecer, não precisa matar ninguém. A gente pode parar com essa história de quebrar desenvolvimento, né? Uma coisa tem que morrer para outra nascer e pensar em como a gente pode aumentar, prosperar, porque é assim que a gente move a nossa economia em todo e qualquer segmento e faz uma sociedade melhor, que é o que tanto todos nós buscamos e precisamos. Então, a comunicação está aí para isso. E, de novo, a BAP também contem conosco. E, Ju, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite, conta com a gente. Tamo junto.